Amados irmãos, amadas irmãs, que bom! O dia de domingo é um dia mesmo que alegra o nosso coração, porque faz renascer a nossa esperança, amados. Porque o nosso encontro é com o Senhor, e é no Senhor mesmo que nós encontramos a força, o refúgio, renovamos a fé. E hoje, nesse domingo, que nós estamos celebrando a festa do batismo do Senhor, de certa maneira também é a renovação do nosso batismo, e é claro, é o batismo que é a fonte de toda a graça, de toda a unção que nós recebemos, que nos une ao Cristo, nos faz semelhante a Ele, pois a teologia do batismo nos diz que quando somos batizados, nós somos o outro Cristo com Ele. Nós somos luz, somos profeta, sacerdote e rei. Por isso é tão importante nós mantermos o nosso batismo vivo. É tão importante estarmos renovando constantemente o batismo, para que a gente possa ter a graça e a força para fazer e realizar nossa caminhada. Portanto, amados, esse domingo é um domingo todo especial, já é o domingo especial, né? Por esses motivos que falei e tantos outros. A gente precisa mesmo, nessa luta que a gente vive, sobretudo numa pandemia dessa, todo dia uma notícia, todo dia se fala uma coisa, é uma outra, e se a gente não se firmar em Deus, nós não somos capazes de suportar, não. É difícil. Precisamos de uma palavra que gere esperança entre tantas falácias, tantos dizeres, tanta reportagem, tanta coisa que é colocada nas mídias. Se a gente não se firmar na palavra, em Deus, nos alimentar na palavra, na Eucaristia, a gente fica doido da cabeça, não é? Com tanta coisa que vai acontecendo. Por isso, amado, esse dia hoje é imprescindível, é indispensável. Nós precisamos de estar na presença de Deus, para então assim colocar a nossa vida, a luta da semana, de trabalho e de tantas coisas que nos acontecem, amados. E eu queria um pouco conversar, centrar mesmo só sobre o sacramento do batismo, porque o batismo é muito importante. É muito importante. Sem o batismo não existe os demais. É o primeiro sacramento que nós recebemos, é o sacramento do batismo. Diz a igreja, na sua teologia do batismo, que o sacramento do batismo é porta. Se eu não sou batizado, não posso receber nenhum outro sacramento. Então, o primeiro sacramento que nós recebemos é o sacramento do batismo, é o sacramento da missão. E vejam que até o próprio Cristo Jesus, sendo Ele o autor do batismo, Ele colocou-se na fila para também ser batizado. Claro que o batismo do Senhor faz surgir algumas perguntas, intrigações, porque Jesus não tinha pecado, Ele foi se batizar com João. E o batismo de João, é importante lembrar que não era o batismo cristão, era apenas um batismo para a conversão dos pecados. Todo batismo, ele tem essa conotação também, mas quando nós nos batizamos também é para a nossa conversão. Quando eu me batizo, eu estou dizendo, eu quero seguir isso aqui, a partir de hoje eu quero caminhar desse jeito. E o que nós dizemos quando somos batizados? Eu quero ser um filho de Deus, e eu quero viver segundo os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então é o sentido do batismo. Eu quero me alinhar, eu quero me deixar seguir pelos caminhos de Jesus. Portanto, quem é o nosso espelho quando somos batizados? É a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que eu foco, é Ele que eu me oriento, é nele que me fortaleço, é a palavra dele que eu tenho que ter conhecimento. Portanto, nos batizamos. Primeira coisa, vamos entender. Para que a gente se batiza, padre? Para que é? Para que é que nós nos batizamos? Ó, está gravando, pelo amor de Deus, hein? Para que a gente se batiza, hein? Para quê? Para a remissão dos pecados. Não é errado dizer isso, não, que é para a remissão dos pecados. Mas o sentido primeiro não é esse. Para que nos batizamos?
Tá certo também, mas ainda não é essa a resposta. Claro que nos batizamos para ser cristão, seguidor de Jesus. Mas qual é o primeiro sentido do batismo? Hã? Ô Lúcio, eu digo eu vou me embora, vou embora antes do tempo, hein? Mas tu respondeu, hein? Repita de novo aí, filho, bem alto. Pronto, o primeiro sentido do batismo cristão, que é o nosso, é de nos fazer filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Consequentemente, os nossos pecados são perdoados. Quando me batizo, me torno também, Cássio, um cristão. Mas eu me batizo para me fazer filho de Deus. Mas é intrigante. Padre, eu não sou filho de Deus porque não sou batizado. Mas se encontra na condição de criatura. A filiação divina nos vem pelo sacramento do batismo, não é? Só a filiação e, consequentemente, a salvação nos vem pelo sacramento do batismo. Agora, é claro, não é só ser batizado para ser salvo, é viver o seu batismo. Por isso tem uma teologia pastoral onde se pede que se tenha padrinhos que ajudem os pais para não deixar a criança perder a salvação que outrora ela recebeu no dia que foi batizado, que é a zanga de muita gente por causa dessa reunião, né? Que não gosta. Mas a preocupação da igreja qual é? É que a criança não perca a salvação que ela recebeu no dia que foi batizado. Muito bem, a catequese está evoluindo. Vamos continuar. E me digam qual é a fórmula do batismo. Qual é a fórmula do batismo? Está sendo tudo gravado, viu? Jogando no YouTube, aí fica tudo gravado. Quando eu pedi para o Jean tirar, muita gente já deve ter compartilhado e não sei o que, né, Jandar, né? Qual é a forma do batismo? Eu vou antecipar minhas férias, hein? Qual é a fórmula do batismo? Ainda bem que tu veio hoje, né? Graças a Deus, né? A fórmula do batismo é Pai. Nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então essa é a fórmula. Essas são as palavras que acompanham o momento do batismo. Fulano de tal, Lúcia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo cristão. Porque quase todas as religiões elas têm um rito de introdução da pessoa naquela religião, naquela igreja. E esse é o rito do qual nós somos inseridos com essas palavras no batismo cristão. O batismo cristão, quando foi que começou o batismo cristão? No dia que Jesus foi batizado. Olha lá aquela voz bonita que veio do céu, né? Esse é meu filho amado. Depois diz a palavra que o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Não confundamos, o Espírito Santo não é uma pomba, mas ele se mostrou, se revelou naquele momento em forma de uma pomba. E estava lá o Filho. Então a voz do Pai, o Espírito Santo em forma de pomba e o próprio autor do batismo, Jesus, se deixando batizar. Então na hora que João foi batizar ele, como ele não tinha pecado mesmo, e aí é instituído pela graça de Deus o batismo cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E qual é a matéria do batismo? Já falamos na fórmula, as palavras. E qual é a matéria do batismo? O que não pode faltar na hora de batizado? Oh Senhor,
Não pode faltar água. Ai, chega, deu um alívio assim, sabe? Vou rezar outra missa, cumprir minha missão direitinho, uma beleza, né? Então não pode faltar água, pode faltar o óleo. Nós usamos 2 óleos na hora de batizar, que é o óleo do batismo, que a gente chama o catecumenal, e o óleo do santo crisma. O óleo catecumenal do batismo é passado no peito da criança, e quando o padre passa, não é? Aquele óleo é ungindo, consagrando a criança, não é? Ungindo, consagrando a criança a Deus. Para dizer, é no peito, para dizer que aquela consagração faz com que a criança passe a pertencer a Deus, não é? Eu não me lembro agora as palavras, eu me esqueci, depois eu digo. Que o Cristo Salvador lhes dê a sua força, e que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. O Padre vai passando, ungindo, esfregando o óleo no peito da criança. E tem o segundo óleo, que é o óleo do santo crisma, não é? Antes o Padre diz: você já é um cristão, mas agora tu deverás ser como Cristo, que foi profeta, sacerdote e rei. Esses 2 óleos podem faltar, o padre pode passar depois, chama-se isso de ritos complementares. Mas o que não pode faltar são essas 2 coisas, amados: a fórmula, Pai, Filho e Espírito Santo, e a água limpa. Em caso, aliás, de morte, qualquer pessoa pode batizar. Olha o que eu estou dizendo, que em caso de morte, qualquer pessoa pode batizar, não é? Em caso de morte. Padre, por que só em caso de morte? Imagine que nós saíssemos batizando uns aos outros. Ia ser parecido, me permita dizer, com as igrejas que estão aí, que cada uma impõe um rito, não para tornar os filhos ou aqueles que os procuram o Filho de Deus, mas para se ter adesão dentro da igreja. Então a igreja tem que batizar, e batiza com seriedade, tem que documentar isso, tem que registrar tudo isso, para no momento oportuno se comprovar que o Cássio, a Socorrinha, a Dona Fernanda, todos foram batizados de maneira válida pelo ministro idôneo. Mas em caso de morte, qualquer pessoa pode batizar, desde que use a fórmula e a matéria correta, não é? Vamos imaginar, a gente vai, termina a missa, Deus me livre, aconteça, alguém ali está acidentado, né, correndo risco de morte, se descobre que não é batizado. Cadê o Padre Marcos? Não está aí, o diácono está na missão dele agora. Então qualquer um de vocês pode ir lá e batizá-lo. Se caso a pessoa sobreviva, depois nós vamos trazê-lo aqui e o padre vai fazer os ritos complementares, mas a pessoa está batizada. Para batizar só precisa ter a fórmula, a matéria e a reta intenção de batizar. Eu tenho o desejo de batizar o fulano nesse exato momento, então tem que ter a reta intenção de batizar. E se eu tenho a reta intenção, eu tenho que usar, não é, a matéria e a fórmula correta. Pois bem, o outro ponto, né, que foi levantado no início é a questão de por que Jesus se batizou. Ele só diz assim: deixa que se cumpra a palavra. Mas Jesus se batizou, amados, porque o batismo é uma coisa séria, era um compromisso. O batismo é a unção para a missão. Por isso Jesus sim o deixou ungir para ele iniciar a sua missão. E aqui é a parte onde eu queria mais falar, que eu acho muito importante. Quer dizer, no dia que nós somos batizados, nós temos uma missão. Padrinho, uma criança assume que missão mesmo? A missão da criança é junto a seus pais e os seus padrinhos, que vão lhes ajudar a viver a sua missão. A sua missão, mas todos nós temos uma missão. Padre, eu batizei, não sei qual é a minha missão, padre. A tua missão, em primeiro lugar, é cuidar da tua família, da tua casa, instruir, levar, conduzir a tua família para Deus. E aí, amados, eu vou concluir com essas palavras a respeito da unção. Gente,
o batismo nos dá um poder que a gente não tem noção. O batismo nos dá um poder que a gente não tem noção. Nos dá um poder e uma autoridade grande. Na hora que eu sou batizado, Deus está dizendo: eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade para falar no meu nome. Veja que quando Jesus enviou os discípulos, vão a todos os povos, batizando-os e ensinando a eles a observar o que os ordenei. Quando eles voltaram da missão, eles estavam tão exultantes, alegres, felizes. Um chegou e disse: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa da tua palavra. Quer dizer, é uma autoridade grande. Agora ele diz assim: mas padre, eu me batizei, eu não sinto nada disso. Por que é que acontece? Nós católicos, nós não tomamos posse da palavra, nós não tomamos posse da unção batismal, nós não tomamos posse da unção, nós não tomamos posse da comunhão que nós recebemos todo domingo. A gente faz as coisas como fosse simplesmente um ritual. E quando a gente faz desta maneira, não surte um efeito. O poder está dentro de mim, mas eu não tomo posse. Se eu não tomo posse, eu não consigo exercitar aquilo. Nessa semana eu repeti e quero dizer para vocês: olha, uma pessoa batizada, no caso de um pai ou uma mãe, tem um poder sem tamanho. A tua autoridade começa dentro de casa. E se você exercita bem esse poder, você tem um testemunho que lhe dá a graça de também ajudar as pessoas fora de casa. Mas a tua missão, quando você é batizado, começa dentro da tua casa. Você tem autoridade sobre os teus filhos, pai e mãe. 2 vezes, aliás. A autoridade que foi dada no batismo e a autoridade quando Deus o constituiu pai daquela criança. Não importa se foi gerado ou não, e não importa se foi adotado. Mas se você é pai daquela criança, você tem poder sobre ele. Poder dado por quem? Poder dado por Deus. Repito com toda a convicção: o poder de um pai e de uma mãe sobre os seus filhos é o poder de um sacerdote. É um poder de sacerdote. É o poder que o padre tem sobre a comunidade da qual ele é confiado. O padre tem poder sobre a comunidade que lhe é confiado. Ele é constituído para aquilo e ele exerce esse poder sobre a comunidade. Mas o pai e a mãe têm poder sobre a sua casa. Tome posse disso. Tome posse disso. Pai, mãe, tome posse. É triste quando eu ouço um pai dizer: meu filho, minha filha não me obedece mais. É porque você não está exercendo o seu poder de pai, a tua autoridade divina, dada por Deus. E não tem ninguém, absolutamente ninguém, que tenha mais poder do que você dentro da sua própria casa. Tome posse disso, repito: pai, mãe, você recebeu uma autoridade divina. Exercite esse poder sobre os seus filhos. Não tenha medo. Tem uma pessoa aqui na nossa paróquia, não é? Eu vejo essa pessoa exercitar isso. Eu vejo essa pessoa exercitar, não é? Mesmo quando o filho está dizendo: vou matar a minha mãe, vou fazer isso, ele não tem poder sobre isso. Mas padre, a gente tem visto tantos filhos matar os pais. Mas é porque desde o início não exerceu isso. Porque na hora realmente que chega o filho diante do pai, que tem autoridade, o filho teme, porque ele sabe que veio de Deus por meio daqueles pais. Então exercite, não é? Não deixe ninguém tirar o poder que lhe foi dado por Deus. Tome posse disso. Tome posse disso e exercite para a tua salvação. Passa por isso e a salvação dos teus filhos. Vejam, eu concluo lembrando que não é só viver o batismo, mas é conduzir o filho e você
a vivência, não é só ser batizado, mas é conduzir você e os filhos à vivência do batismo. Pois que Deus nos abençoe, amado, nesse dia especial desta festa do nosso batismo, do batismo do Senhor, nos dando a unção, renovando em nós essa unção e nos dando a consciência do poder que nós temos dado por Deus. Tomemos posse para que possamos nos revestir desse poder e exercitar entre aqueles dos quais Deus nos confiou. Deus te abençoe nesta semana, força, luz, unção em tudo aquilo que você for fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.